Santíssimo Deus, eterno Pai celestial, neste momento, Senhor, aqui nos reunimos em Sua igreja para a realização de mais este culto de adoração ao Teu nome. Confiamos, ó Deus, em Sua presença, através do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, de nossa Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, dos santos profetas e dos apóstolos e anjos da glória celestial, para nos dar a bênção, o amparo, a proteção e a unção divina. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo isso, por este privilégio que nós temos aqui, o reino dos céus, o teu reino entre nós. E eu te peço ao Senhor que abençoe a nossa reunião, que a sua unção e virtude esteja presente para fortalecer, para alimentar a todos os irmãos, e também a sua palavra possa servir de incentivo à fé a cada um dos irmãos, a cada um de nós, a fim de que possamos ter a consciência do nosso dever como teus filhos nesta terra. Santo Deus, Santa Vó Rosa, Jesus bendito, Santa Mãe Maria Santíssima, Santo Irmão Aldo, eu peço que receba o nosso louvor, os nossos hinos, nosso cântico de adoração e todos os atos da nossa reunião. E também receba as nossas orações e as orações que iremos fazer no final da reunião. E assim revista o seu povo, os teus filhos, através da unção e virtude do seu Divino Espírito, para que estejam todos fortalecidos e alimentados. Certos que estamos da sua presença e da sua bênção, entregamos em tuas santas mãos a nossa reunião com muita gratidão, adoração e louvor. Amém.
espalhando neste mundo sua luz. Seja onde for, eu vou anunciar a palavra que é vida e salvação. Eu vou trabalhar nesta seara do Senhor. Vamos trabalhar, obreiros do Senhor.
tantas amarguras, tinha só tristeza no meu coração. Na angústia que eu vivia, eu não conhecia o que era paz. Minha vida mudou, tudo em mim se transformou. Eu que tanto já sofri dentro desta igreja, encontrei o amor. Aqui achei felicidade, encontrei Jesus, o meu Salvador. Que outrora sofri tanto, tenho finalmente a paz que tanto quis.
Eu vou seguindo este caminho com Deus para o eterno lar, vencendo as lutas da vida. No céu com Deus irei morar. Alegre eu estou, cantando nesta longa jornada, e vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. E neste caminho, com santos e anjos, alegre eu sigo a cantar. Se há alguma luta tenho que sofrer, estou com Jesus para vencer. Alegre eu estou, porque há alguém que me conduz, e vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. Eu vou seguindo este caminho com Deus para o eterno lar, vencendo as lutas da vida. No céu com Deus irei morar. Cantando nesta longa jornada, e vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. E neste caminho, com santos e anjos, alegre eu sigo a cantar. Se há alguma luta tenho que sofrer, estou com Jesus para vencer. Porque há alguém que me conduz, e vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da
eu peço a atenção dos irmãos para os avisos que tenho a fazer neste momento. Convite de casamento. Os noivos Johnny Michael dos Santos Silva e Poliana Silva Rodrigues convidam a igreja para assistirem à cerimônia religiosa do seu casamento, que será realizado aqui na sede no próximo sábado, dia 7 de novembro, às 15 horas. Portanto, ficam os irmãos convidados para virem apreciar e participar do casamento destes nossos irmãos. Também eu aviso aos irmãos que no domingo haverá Santa Comunhão. Haverá Santa Comunhão, uma só. O início da Santa Comunhão, da reunião, será às 17 horas, 5 horas da tarde. Por quê? 1 hora mais cedo? Para terminar também mais cedo. Então, ficou decidido pelo Conselho que no próximo domingo a reunião de Santa Comunhão terá início às 17 horas. E os irmãos estão todos convidados para virem participar deste sacramento tão importante para a nossa vida, para o nosso espírito. Irmãos, prosseguindo o trabalho, eu quero também apresentar aos irmãos a mensagem sugerida pelo nosso conselho para esta oportunidade. E temos aqui, então, no nosso boletim, escrito ontem, dia 14 de novembro, para a nossa reunião. O título da mensagem diz assim: qual foi o objetivo de Jesus ao restaurar a sua igreja na terra? Estimados irmãos, Jesus nosso Senhor restaurou sua igreja na terra, em atendimento à vontade do Pai Celestial, e para dar cumprimento ao plano divino de salvação da criatura humana, elaborado nos céus pelo Pai, pelo seu divino Espírito Santo e pelo Filho amado. Nosso Senhor assim procedeu, a fim de cumprir o que prometera aos seus apóstolos. E São João registrou no livro do Apocalipse: Jesus prometeu que voltaria para formar o Espírito Consolador, que seria o Espírito da verdade, e que através deste santo ele faria novas todas as coisas. Em relação à sua igreja, e para revelar e esclarecer a verdadeira doutrina e disciplina, para santificar um povo para Deus o Pai e revelar todos os mistérios do reino dos céus. Jesus restaurou sua igreja a fim de santificar um povo para Deus, povo este que seria a sua igreja, santificada pelo ministério do Consolador,
através do ensino da perfeita doutrina e de regras de um bom viver, de uma boa conduta que agradassem a Deus, que é a nossa disciplina. Assim vivendo, a igreja seria digna de ser o tabernáculo de Deus entre os homens, em cujo meio Deus habitaria, e onde a morte e o pecado não teriam poder sobre os fiéis santificados por Jesus e pelo Espírito Consolador. Dentre suas santas promessas, Jesus declarou que haveria um só rebanho e um só pastor, sendo que, através deste pastor, nosso Senhor Jesus santificaria a sua igreja e conduziria no bom caminho com palavras e ensinos vindos do reino dos céus. Dele mesmo, Jesus, do Santo Consolador e da Virgem Maria Santíssima. O Santo Irmão Aldo recebeu a missão de pastor do rebanho do Senhor e a missão de representar o Consolador e de ser o seu sucessor no governo da igreja, enquanto estivesse nesta terra. No transcorrer do seu ministério nesta igreja apostólica, muito lutou e até se sacrificou para garantir a estabilidade espiritual, moral e de boa conduta de nossa igreja apostólica, a fim de sermos um povo santificado, que seja um exemplo para o mundo. Exemplo este de santidade, de amor, de caridade e de obediência aos ensinos de Jesus e da Santa Avó Rosa, e que sejamos um povo disciplinado no viver, na apresentação pessoal, no trajar, no falar e na maneira sábia de tratar o nosso semelhante, sempre com amor e boa vontade. O objetivo de Jesus ao restaurar sua santa igreja no tempo presente está relacionado à missão que atribuiu para a Santa Avó Rosa, primeiramente em divulgar as boas novas de salvação, de anunciar que é chegado o tempo da regeneração e que o Consolador foi formado e enviado como o que tem como uma nova oportunidade de redenção e de salvação, e que tem o poder de salvar e de santificar a todos os que vierem a crer nos ensinos doutrinários que a nossa igreja anuncia. Por isso é que a nossa igreja e o seu povo precisam ser um exemplo de verdadeiros filhos de Deus e a ser observado e seguido por aqueles que nos visitam em nossas reuniões e também pelos ouvintes da Hora Milagrosa. Quando estes visitantes ou nossos convidados comparecerem às nossas reuniões, precisam encontrar os apostólicos em perfeita obediência
e de acordo com os ensinos e regras de boa conduta que divulgamos em nossas mensagens e através da hora milagrosa. Precisam encontrar em nossas reuniões um ambiente religioso e possam constatar que todos estão reverentes, com devoção e em silencioso respeito, sem conversas vãs, sem brincadeiras, sem distração em celulares e redes sociais, tampouco sem falta de atenção às mensagens do pastor e aos hinos de louvor e de adoração que estão sendo apresentados pelo coral. Atitudes assim, de reverência e respeito, devem ser praticadas por todos os obreiros, regentes, coristas, músicos, membros e até mesmo as crianças, a fim de que todos sejam abençoados e fortalecidos pelo poder celestial presente em nossas reuniões, inclusive os nossos visitantes. Assim lhes ensinamos, porque a missão da nossa igreja é preparar e salvar almas preciosas para o nosso Deus, e se não houver escandalizados, e diante disso não poderão ser abençoados e perderão o interesse pela Igreja do Consolador, pois, não encontrando o ambiente que desejavam encontrar para saciar sua sede espiritual. Estimados irmãos, aceitem estes ensinos e conselhos. Queremos o seu bem e a prosperidade da missão de nossa igreja. E se assim falamos, é porque ainda alguns precisam dar mais valor às orientações e recomendações deixadas pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e pela doutrina e disciplina pregada por nossa igreja. E se assim não viverem, como temos lhes ensinado, não poderão ser abençoados, como é a vontade de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que tudo fazem para nós. Precisamos contar com a boa vontade de todos, em colaborar para que haja muito amor, respeito e devoção nas reuniões da nossa amada Igreja Apostólica. Também para que ela seja respeitada por todos como um abrigo seguro, restaurado por Jesus e pelo Consolador, para tantos quantos almejam se aproximar de Deus Pai e de seus santos. Vivam, estimados irmãos, estes preciosos ensinos para serem muito felizes e abençoados em todo o vosso viver. É a mensagem. Irmãos, nós estamos aqui reunidos na Igreja do Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, a Igreja do Santo Pastor prometido por Jesus, o nosso Santo Irmão Aldo, a Igreja que é, como diz a profecia, e São João registrou, o tabernáculo de Deus entre os homens,
o tabernáculo de Deus é o templo de Deus, o lugar sagrado e abençoado, ungido e predestinado por Ele, para que neste local o seu nome seja honrado, glorificado, seja venerado, seja conhecido, e também para que Ele manifeste todo o seu poder através dos seus santos, dos seus anjos, para abençoar o seu povo, para fortalecer o seu povo, para ungir a cada um dos seus filhos, a fim de que sejam fortalecidos para poderem viver uma vida digna, de acordo ou de conformidade com a vontade, ou a sua própria vontade, a vontade de Deus. Também é lógico, para instruir, para ensinar este povo, a fim de que conheçam a natureza divina do Espírito de Deus, de Jesus, e também conheçam a sua vontade, seus propósitos, seus ideais, o alvo, o objetivo, para que então a igreja produza os frutos que são naturais e na igreja possam ser preparados santos para a glória do nosso Deus, para no dia que Deus determinar, sejam levados aos céus, para serem incorporados aos demais santos e anjos que lá habitam. Então nós estamos aqui na igreja, esta igreja apostólica. Temos o nosso ministério, muitos de nós participamos do ministério, quer seja de obreiros, quer seja no coro, no trabalho do coro, na música, e todos os irmãos, de um modo geral, têm o seu objetivo, têm a sua função nesta Santa Igreja, porque mesmo não exercendo oficialmente um ministério, ocupando o lugar de membro ou de frequentador, já estão aqui para louvar, para glorificar o nosso Deus, para também dar valor àquilo que Ele nos concedeu, este presente glorioso deste tabernáculo. Então, prestam o seu louvor, a sua adoração, e é esta a nossa principal função, porque, irmãos, o ministério, através do seu trabalho, irmãos, tem por objetivo também glorificar a Deus. O coro, através da música, tem por objetivo louvar e glorificar a Deus e os seus santos. Assim também é a missão, é o objetivo do membro, do frequentador, daquele que se aproxima de nós e participa da nossa reunião. Irmãos, para que nós pudéssemos ter chegado aqui, a obra da igreja, eu digo, para que a igreja estivesse aqui, muitas coisas aconteceram. Nós não vamos citar desde o início o que tem acontecido, porque também é impossível. Mas, irmãos, quantas promessas foram feitas pelos profetas, por exemplo? Porque o nosso Deus, a sua vontade foi essa, de possuir na terra um povo que fosse somente seu, um povo particular, que embora vivendo nessa terra, mas fosse um povo separado, não que não fosse viver junto com os demais, participando socialmente,
Mas, irmãos, um povo reservado, um povo zeloso, um povo caprichoso, cheio de boas obras, cheio de virtudes e com a unção do seu Espírito. Um povo capaz mesmo de honrar a Ele, Deus, e os seus santos. Um povo interessado pelo bem, pelo reino dos céus. Um povo capaz de viver em união, em paz. Um povo feliz, um povo alegre, um povo corajoso, um povo forte. Mas, sobretudo, um povo muito obediente e fiel às suas ordens, aos seus mandamentos. Foi assim, irmãos, que ele procurou formar aquele povo no passado, que a descendência de Abraão. E depois, através de Moisés, o conduziu para uma terra que havia prometido dar-lhes como herança. Mas ele queria que aquele povo fosse só dele. E ele deu lei. Ele ensinou muitos princípios morais, espirituais, para que aquele povo vivesse os seus ensinamentos, e o fez através do santo profeta Moisés. E disse: se obedecerdes os meus mandamentos, se ouvirdes a minha voz, eu vos abençoarei, e serei muito felizes e prósperos na terra que eu vos dou. E assim aconteceu, irmãos. Ele deu aquela terra, ele fez tudo para aquele povo, porque também sabia que daquele povo dependeria a vinda do Messias, que já desde o princípio da raça humana, quando esta caiu, havia prometido uma forma de restaurar a situação e novamente dar vida à criatura formada por ele. Então, irmãos, também houve a promessa da vinda de Jesus, o que foi cumprido ao seu tempo. E Jesus, irmãos, ele nasceu, ele cumpriu o seu ministério nessa terra. E ele veio em nome do Pai, como sendo a própria pessoa divina do nosso Pai Celestial, para ensinar, para mostrar ainda mais que Moisés, a vontade soberana do nosso Deus. Só que teve um problema. Ele tinha uma missão a cumprir, e ele precisava, irmãos, dar a sua vida. O seu sangue tinha que ser usado para a purificação das almas, dos espíritos das pessoas, porque anteriormente, através das leis dadas por Moisés, a purificação era feita através do sangue dos animais. Mas haveria uma substituição no plano divino. A purificação tinha que ser feita através do sangue do seu filho. Então era um problema. Ele fez um pré. E daí ele teve que fazer o sacrifício. E ele foi para a cruz. E o seu corpo faleceu. Ele faleceu mesmo, irmãos. E essa parte do ministério se interrompeu. E daí ele ressuscitou, é verdade. Mas ele não poderia continuar o seu ministério no corpo visível. Ele não poderia, porque agora, irmãos, ele tinha cumprido essa parte, ele tinha derramado o seu sangue, foi morto na cruz. E ele mesmo disse que ia para o Pai e não o veriam mais. Então, irmãos, mas ele prometeu o Consolador, uma nova promessa foi feita. Ele prometeu que enviaria o Consolador para continuar os ensinamentos, aquilo que ele não pôde ensinar, não deu tempo, e por causa desse problema, que ele teve que ir para o sacrifício, ele teve que dar o seu sangue, no momento certo, elaborado pelo Pai Celestial, segundo
a vontade do nosso Deus. Então ele deixou a promessa que enviaria o outro Consolador. Não falou quem era. E também falou que haveria um só rebanho e um só pastor. Mas não falou quem seria. Só disse que haveria. Então, o pastor ainda não existia. Alguém pensa assim, mas ele estava falando de si mesmo. Mas ele não estava falando de si mesmo. Porque então já existia o pastor. Já estava ali. Ele disse, e haverá. Quer dizer, surgirá um pastor. Então seria outro. Assim também como o Consolador. A mesma coisa. Seria outro. E ele deixou bem claro que o Consolador seria como que um aluno dele. Ele seria o mestre. O Consolador seria instruído por ele, porque falaria aquilo que ele, então, ordenasse ao Consolador. O Consolador ia continuar ensinando aquilo que ele não pôde ensinar naqueles tempos. Então, irmãos, a Santa Vó Rosa, ela foi criada por Deus e nasceu predestinada para isso, com todos os dons e virtudes. Uma cooperação entre o Pai e o Filho. E daí, então, no tempo certo, Jesus, ele tomou a pessoa da Santa Vó Rosa e a formou, a instruiu. Ele colocou ela também na prática, a parte prática, já na igreja, restaurou a igreja. E ela então começou a praticar. Até o fim dos seus 16 anos de ministério, então Jesus a formou, o mestre, o professor, formou o Consolador. Então, aconteceu o que aconteceu, e daí então ela venceu, e tendo ido para os céus, ela foi coroada, o Consolador. E surgiu o irmão Aldo, no cumprimento da promessa de que haveria o pastor por excelência, porque também precisava dele para ser o seu porta-voz, já que a Santa Vó Rosa, após a sua vitória, à semelhança de Jesus, ela não seria mais vista pela igreja, assim como Jesus não seria mais visto pelos apóstolos. Então, precisava de alguém que a representasse, que fosse o seu porta-voz, que falasse o que o Consolador lhe mostrasse, lhe revelasse. Porque agora o Consolador, então, ia revelar novas coisas ainda que faltava ser revelado. Então, irmãos, vejam, se nós temos a igreja, se nós temos este tabernáculo, como falamos no princípio, quantas coisas aconteceram. Essa história religiosa que parte desde o início, que foi escrita, é verdade. Em muitos períodos, em muitos momentos, com letras de ouro, com filamentos de ouro, porque coisas belas, coisas lindas aconteceram na vida das pessoas, milagres extraordinários. Essa mesma história teve momentos que foi escrita com sangue. Ela também foi escrita com sangue. O momento da crucificação de Jesus, o sacrifício dos profetas, dos apóstolos, porque, segundo consta, eles foram martirizados. O final da sua vida também foi trágico, irmãos, foram executados, também deram o seu sangue. Então são partes dessa história, irmãos, que foram escritas com sangue. E em todo o tempo houve muito sacrifício e muito sangue rolou. Irmãos, muito sangue rolou. E hoje nós estamos aqui, irmãos, escrevendo, continuando a escrever essa história, mas com fios de ouro, apesar que tivemos também partes
que foi usado, podemos dizer, o sangue, porque esta igreja também custou o sacrifício da Santa Vó Rosa, custou o sacrifício do Santo Irmão Aldo, e assim, irmãos, houve momentos difíceis que nós podemos assim caracterizar como momentos dessa história escritas com sangue, mas a maior parte de glória. Irmãos, é por isso que o conselho está apelando aqui a todos, para que façam a vontade de Deus. Porque, irmãos, vejam os objetivos. Por que Jesus restaurou a igreja, a sua igreja? Para que este povo, para que a igreja pudesse louvar e glorificar o nome dele e o nome do Pai. Dar esperança aos humildes que creem. Esperança. E também para salvar almas, criando santos para Deus. Irmãos, e a nossa Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, ela fez, através do seu ministério, os frutos do seu ministério, ela fez surgir na terra para o seu povo todas as virtudes do reino celestial. A sua atuação para converter os corações, o seu poder para curar, afastar as forças do mal, dar libertação e saúde às criaturas. Quantas coisas, quantos milagres, quantas glórias nós temos recebido. Irmãos, quantos presentes nos têm sido adiantados antes mesmo de conquistarmos a vitória final. Então é necessário que o povo apostólico, a igreja apostólica seja grata, cada um seja grato ao presente dos céus por ter esse tabernáculo e saiba conduzir a sua própria vida de acordo com os ensinos, os regulamentos. Lembrem-se, irmãos, quando Deus organizou aquele povo lá no tempo de Moisés, ele deu lei, ele exigiu, sim, exigiu que o povo seguisse e obedecesse as leis, sob pena de serem excluídos, tirado do meio do seu povo, porque ele queria um povo só dele, um povo que glorificasse somente a ele, que reconhecesse como Deus somente ele, já que naquele tempo também adoravam muito deuses falsos, os ídolos, irmãos, as nações pagãs. Então, aquelas pessoas, ele não se interessava, porque eles estavam divididos e nem conheciam mesmo o Criador, o próprio Deus. Irmãos, então Deus, ele tem este prazer. Nós usamos uma expressão, por exemplo, aqui tem sido usada uma expressão. O sonho do irmão Aldo era a ampliação desse templo. Usamos esse sonho do irmão Aldo, a ampliação desse templo. Quer dizer, ele tinha esse prazer, essa vontade, esse desejo, que o templo da sede fosse ampliado. Um dia aconteceu e o templo foi ampliado. Então, irmãos, o nosso Deus, querer um povo só dele na terra, é um sonho dele, é a mesma coisa, é um prazer que ele tem, é um gosto, irmãos, é um gosto do Pai. E veja quantas coisas que ele fez e exigiu o sacrifício do seu filho e o derramamento do seu sangue. Quanta coisa ele fez para que pudesse ter na terra o seu tabernáculo. Quando a pessoa desfaz, irmãos, está desfazendo de uma coisa muito nobre e muito grande, muito grandiosa. Irmãos, que ninguém seja ingrato, tendo conhecido esta doutrina e participado, irmãos, desta igreja,
tendo todo esse tesouro e toda essa glória, e preferir servir o Deus do pecado através de desobediências, da prática, da indisciplina, irmãos, sabotando o seu próprio dever e querendo encobrir as coisas, fazendo coisas erradas, agindo mal, às vezes perseguindo o próximo, fazendo fofocas, intrigas, inimizades, envenenando as pessoas e tantas coisas mais, desobedecendo quanto à roupa, o calçado, indo lugares onde Deus não pode operar o seu poder. Irmãos, é uma ingratidão muito grande e que muito prejudica a obra de Deus. E tem consequências, Então, irmãos, procurem cada um olhar por si mesmo, olhar para a sua própria vida e fazer a sua parte. Veja o lugar onde estão, o lugar que ocupam, o templo de Deus, que é santo, irmãos, e precisa ser respeitado no seu procedimento, no seu viver, na sua conduta e digo, em nossa conduta. Irmãos, eram as palavras que podia lhes dizer nesta reunião de oração. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe e ajude a todos os irmãos. Amém. Nós vamos passar em seguida para a parte das orações. Eu convido a todos os irmãos, por gentileza, que fiquem em pé para iniciarmos essa parte. Vamos cantar do inário o hino de número 172, nesta hora de oração. Nesta hora de oração, ó Santa e bendita Vó Rosa, suplicamos tua santa unção. Irmãos, façam a sua oração, peçam a nossa Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, aquilo que os irmãos acham que estão precisando para a sua vida, principalmente para o seu espírito, para que ele esteja bem com o nosso Deus. Podem orar. Amém. Os irmãos continuem depois fazendo a sua oração no seu lar. Vamos cantar ainda do inário, o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial.
e santos, graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, ó Senhor. Eu agradeço a todos os irmãos de um modo geral, cada um no seu ministério, no seu trabalho. Eu agradeço em nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador do nosso Santo Irmão Aldo, que eles os retribua e lhes dê toda a recompensa que cada um dos irmãos merece pela sua atenção e o seu amor pela obra da Igreja Apostólica. Vamos orar para encerrar a reunião. Em sentido de oração, eu irei então orar. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, nosso Rei soberano, neste momento nós louvamos o Teu santo nome, te glorificamos, ó Pai, ao lado do Teu Filho Jesus, Divino Mestre, o Salvador, ao lado de Maria Santíssima, Rainha dos Céus, nossa Mãe Celestial, ao lado da Santa Vó Rosa, o Santo Consolador da promessa de Jesus, ao lado do Santo Irmão Aldo, nosso Santo Pastor, por excelência, que tanto cuidado tem de nós, tanto nos tem protegido e abençoado. Nós louvamos a Deus, ao Senhor, e te agradecemos pela presença destes santos poderosos entre nós, para nos ajudar, para nos proteger, abençoar, para nos ensinar, para nos dar a paz, para fazer-nos vencedores e herdarmos a vida eterna. Louvamos e glorificamos a estes santos, a Jesus, a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria, e também ao nosso Santo Irmão Aldo, e também louvamos a todos do poder celestial. Agora, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu rogo a bênção divina e celestial para todos estes irmãos, todos estes filhos de Deus. Sejam fortalecidos, sejam amparados, sejam protegidos, tenham na sua alma a unção divina, para que os seus atos também sejam aprovados, sejam validados nos céus e fiquem guardados no memorial eterno e recebam um dia a recompensa que mereçam. Eu peço-te, ó Deus, que dê sabedoria, que dê força, que dê entendimento a cada um, para praticarem e viverem a sua santa vontade, ó Pai, e assim se cumpra aquilo que o Senhor projetou, e esta igreja possa ser também declarada um dia a igreja vitoriosa e possa retornar aos céus conforme o seu projeto, ó Deus. Eu te peço por todos, pelos nossos irmãos que aqui não estão presentes. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, envia os teus anjos para levar a sua unção e a sua virtude, fortalecê-los, lhes dar saúde e paz. Rogo também a bênção para as pessoas cujos nomes estão aqui nesta caixa com pedidos de oração. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, conhece esses pedidos e as necessidades dos teus filhos, abençoa-os, de vida, de paz, de saúde, dê o consolo e o conforto espiritual. Agora, irmãos, recebam esta bênção, a bênção celeste e divina do nosso Deus, o Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, e ela seja constante no seu viver. Amém.